empresa. A gente sim, estava cara, falando, né? Tu te com tornou uma certeza. empresa. Tu passou pela Guaíba, passou pela Grenal, tu passou pela Bandeirantes, tu passou pela RBS e a maior empresa que tu trabalhou hoje em dia é a tua. Cara, é a empresa que, claro, Os números estão tudo ajuda, comprovando. né, ao longo do teu crescimento, mas sem dúvida, eu tenho 7 pessoas diretamente ligadas ao meu canal e outras tantas indiretas, né, porque tem produtora contratada, tem profissional de áudio, tem profissional Sim. de imagem, tem a galera que projetou meu estúdio. Quantas pessoas no total estão envolvidas na tua equipe? Direta e indiretamente, cerca de 15 pessoas. Direta e indiretamente. A cobertura que a gente fez no ano passado da Libertadores, a maior equipe que tinha no Rio de Janeiro era a minha. Eu tinha lá 8 profissionais. E totalmente independente. Eu pagando passagem de todo mundo, hospedagem. A gente ficou hospedado no Leme. Então, cara, dá para fazer. E isso que te exige tanta coisa assim, sabe? Então, aí, só para te fechar aquela parte do Natal, aí o que eu fiz? Pô, as minhas netas agora me mostraram outro mundo, né? Pô, chego lá, brincam e tal, vovô e tal. E aí eu disse, cara, eu vou fazer pela primeira vez uma festa de Natal, Agora né? se justifica muito. Cara, Dá pra fazer, eu né? sempre dava uma desculpa à minha mulher, sabe? Pá, vamos viajar. Pô, ela sabe já que eu não gostava Tu muito de fugia da Natal. data. Eu fugia da data. E mesmo já tendo as minhas filhas crescidas e tal. Sim. Mas eu assim eu já fugia, sabe? Mas aí esse ano a gente fez, até que a gente foi morar numa casa nova e tal. E aí que eu tive esse impacto, porque eu peguei, aí eu cheguei, eu fui na casa da minha mãe morava na Restinga ainda, na mesma casa que a gente se criou, Sim. a gente tava dando uma reformada e tal, mas no mesmo lugar que a gente se criou, no mesmo pátio, assim. E aí eu cheguei lá e falei para meus 2 outros irmãos, cara, vou levar a mãe para passar a noite comigo. Ela não queria, né? Ela, cara, minha mãe gostava de tomar a cerveja dela, embora ela não pudesse beber, mas bebia escondido e tal. Mas ela gostava daquilo, cara, fazer o churrasco naquela churrasqueira de tijolo que é montado na hora ali. Não adiantava fazer churrasqueira pra ela. Não, não, tinha que ser É naquela. a raiz É aquela, né? aquilo ali, é o jeito, a minha mãe era aquilo ali, cara. E aí eu peguei e falei pra ela, mãe, vamos passar o Natal comigo lá, pô, você não foi. E ela deu, mãe, pô, tem que vir aqui conhecer minha casa. Quero que a senhora venha morar comigo. Não, esquece, não. Como é que eu vou deixar minha casa e tal? E aí eu cheguei lá na tarde, assim, do dia 24 e falei para meus irmãos, cara, esquece tudo, eu vou levar a mãe passar a noite comigo. Me deu um estalo, assim, e foi o último Natal dela. Aí eu peguei e falei para ela assim, tá mãe, vambora, só vai comigo. Ela começou a dar desculpa. Não, porque minhas roupas eu botei tudo para lavar. Eu disse, não, não tem problema, a gente passa na loja ali e compra. Cara, e aí foi isso que eu fiz, eu botei ela dentro do carro, eu passei numa loja que eu sempre compro as roupas dela lá na Restinga, e aí é muito louco isso. Aí ela sentou, que ela já estava um pouco debilitada, assim. E aí eu peguei e falei para a senhora da loja, só, por favor, tragam para ela aí tudo que ela quiser, né? E era muito prazeroso tu ver aquilo, sabe? Eu fiquei num canto da loja olhando. É, e ela escolheu tudo que ela queria ali, das roupas, né? E aí, cara, aí a gente foi para casa, e aí de meia hora, sei lá, de 40 minutos, ela me dizia, acho que já tá na hora de eu ir embora, porque ela esquecia, né? Aí eu disse Sim. assim, não, mas você vai passar a noite comigo e tal, como assim embora e tal? Aí mostrei pra ela, a gente fez porque as meninas vinham, né, as minhas netas e tal, então a gente fez toda uma decoração de Natal, ainda brinquei, pedi pra fazer tudo em azul, só não põe nada de vermelho aí e tal. Ela é gremista? Ela Aí, era gremista? todo mundo Teu azul, pai era gremistão todo também, mundo né? azul. Todo mundo. E aí que aí ela se envolvia com as meninas, né, com as gurias brincando, as gurias muito arteiras e tal. E aí eu levei ela, pô, eu achando aquilo. Porque, cara, ali eu tava dando É como se fosse uma despedida, só que depois que tu vê isso, sabe? Tu não te dá, acho que tem uma coisa que já tá desenhada pra acontecer. E aí a gente saiu pra passear pelo condomínio, tá? Porque é um lugar muito tranquilo. E aí ela começou a me contar o que que ela ouvia, cara, das vozes. Ó, que maluco isso. A gente nunca teve essa conversa assim. Porque, cara, como é que eu vou tentar explicar pra ela? Não tem como explicar. Ela me explicou. Ela começou a me falar, cara, ó, eu tô ouvindo umas vozes agora. Eu digo, mãe, mas olha a tranquilidade que tá, olha os passarinhos ali. A gente tava numa praça, assim, o condomínio é muito tranquilo lá. Uhum. E elas não, não, mas eu sei que não tá acontecendo, mas eu tô ouvindo. E eu digo, cara, minha mãe tá me explicando o que que ela vive. E nunca a gente teve esse tipo de conversa assim, que eu nem imaginei que uma pessoa passando por aquilo conseguisse entender.
Tá. Aí a gente tá voltando pra casa, né? Eu dei uma volta na quadra e tal, que ela tava já caminhando devagarinho. Aí parei na frente e a gente fez uma foto, eu até postei isso no Instagram um dia, assim. Porque teve uma passagem, eu devia ter uns 8 anos. Cara, a gente nunca passou fome em casa, tá ligado? Mas teve um dia que não tinha nada. E a minha mãe me pegou pela mão e me levou, tem o bairro de Ipanema, ali antigamente na Zona Sul era a burguesia, morava ali, né? Os casarões, na beira da praia e tal. Então, todo mundo rico morava ali. Então a gente brincava que o ônibus do Restinga de manhã, ele vinha lotado ali e esvaziava, que desciam as domésticas, as faxineiras, e no final do dia elas voltavam para casa, né? Sim. E aí, cara, minha mãe chegou e eu não entendendo nada. E na época ela pediu uma passagem emprestada para um vizinho. Eu, guri, passei por baixo da roleta e tal. E a gente chegou nesse local. E aí, quando a gente chegou nesse local, ela começou a ir de casa em casa, mas ela não pedia nada. Ela perguntava se as pessoas estavam precisando de trabalho. Cara, a gente chegou numa casa, eu nunca consegui localizar essa casa, porque a gente está falando de algo que aconteceu há 40 anos. Provavelmente a casa mudou, essa senhora, obviamente que não está mais entre a gente, Dona Dirce, ela tá com uma mangueira aguando o jardim, assim, tava um calor, e a minha mãe chama ela e pergunta se a gente podia tomar água. E aí, cara, tem alguns anjos assim na vida da gente, né? Aí ela nos coloca para dentro da casa, nunca tinha nos visto, eu e minha mãe. E eu me lembro, cara, quando a gente entra na casa, a primeira coisa que eu visualizei era um piano gigante, assim. Olha que maluco isso. Pô, piano, né, cara? Porque pra mim isso só existia em filme. Você nunca tinha visto na Não, casa de nenhum homem, nada? Não, e não tinha na casa de alguém Não pra era mim. normal. Aquilo era só uma coisa de filme. Não era normal. Não era normal. Nem hoje, né, E ela Bagé? começa... Nem hoje. Nem hoje, né? E o dela não era um piano de verdade, sabe? Cauda e tal. Pretão aquele. Pretão e tal. Tanto que nos carros hoje eles usam, né? Que tem um negócio que eles chamam de black piano, né? Uhum. Que é um tipo de coisa que é aquele preto bem reluzente, assim. Bonito de ver, assim, sabe? Aí, cara, aí ela chega e pergunta pra minha mãe assim, o que tá acontecendo? A minha mãe conta pra ela, olha, meu esposo tá doente, eu tenho mais... Na época nem tinha o meu segundo irmão, tinha só o irmão do meio, né? Não tinha o mais novo. E ela disse assim, cara, e hoje a gente não tem nada em casa, então o que eu fiz? Eu trouxe ele, porque se eu precisar ir limpar alguma coisa que eu não consiga carregar, ele consegue. Aí a dona Dirce pega e diz, tá, peraí. Cara, ela entra pra dentro de casa, pra dentro da parte da cozinha, assim, né? E ela volta, claro, primeiro ela nos perguntou o que a gente queria tomar. Disse, não, a gente só quer água, não serviu água gelada e tal. E ela volta com umas 3 ou 4 sacolas de comida, dá pra minha mãe, e ela tira, sei lá, na época o equivalente a R$20. Ela pega e diz assim pra minha mãe, só, agora tu volta pra casa, paga a passagem que tu pediu emprestado lá, organiza a tua família e amanhã, 9 da manhã, tu começa a trabalhar comigo. Cara, foi assim. Foi assim. Caramba. E a minha mãe volta, e olha que louco, a minha mãe volta pra lá. E aí, teve um dia que tinha alguma coisa pra fazer lá, e a minha mãe disse assim, ó, eu preciso que amanhã tu vá junto comigo, porque eu tenho uns negócios pra puxar lá e eu não vou pedir pra eles me ajudar. Eu disse, não, eu vou com a senhora. E eu vou pra lá. Quando eu chego lá, ela notou que cara, eu não conseguia tirar os olhos do piano. E ela pega e me pergunta assim, pô, eu vejo que tu tá olhando, tu gostou do piano, tu já viu alguém tocar um piano? Eu disse, só na TV. Ela disse assim, tu quer que eu toque pra ti? Eu disse, eu quero. E aí ela começa a tocar uma música, eu digo, isso é Beatles. Na cabeça dela, peraí, esses moleques estão lá dentro da vila. Como assim, Beatles? Só que eu tive um cunhado, falecido já, que ele era Beatlemaníaco. Eu tenho um sobrinho que o nome dele é Sean Lennon, que é o filho do John com a Yoko. Então, olha que maluco isso. Eu sempre fui uma esponja para absorver muitas coisas assim. Então, porque quando eu saía com meu pai, o meu pai já era encostado, porque ele tinha um problema de coluna, então a gente tinha que sair muito cedo para ir para a fila do INSS lá no centro, para ele fazer as perícias e tal, ficava o dia lá. E ele sempre dizia assim, cara, decora sempre olha essas placas que tem nas esquinas e decora. Ele sempre me dizia, ó, um lado é par, o outro lado é ímpar.